estava com 17 anos, ia completar 17 anos. O mais interessante é que eu já tinha ido lá um ano e pouco antes, e quando eu cheguei lá com a minha tia para comprar um filtro, eu vi e achei interessante aquilo, mas não podia imaginar que pouco tempo depois eu ia estar trabalhando naquele lugar. E quando eu cheguei lá, que o meu irmão tinha me chamado, que faltou um rapaz na época que era um marombeiro, que me chegou exatamente, que preparava o barro para os oleiros. Aí quando eu pisei na cerâmica eu senti, eu pensei comigo mesmo, eu faço aquilo ali. E aí foi uma luta comigo mesmo, né? Porque na época era poucos turnos para trabalhar e tinha muito jovem. Então aquele que almoçava, acabava de almoçar primeiro é que tinha mais tempo para poder ficar no turno. E eu praticamente nem comia direito, que é para poder ficar lá brincando. E eu também não podia imaginar que aquela brincadeira ia virar o meu meio de vida, né? Porque desde que eu entrei na cerâmica, eu tô até hoje, o que eu passei fora de lá foi 9 meses trabalhando na indústria na Sola e 9 meses numa recapitadora de Itaipava. Quer dizer, eu costumo dizer que é mais ou menos uma gestação, né? Foi 9 meses numa e 9 meses na outra. E o resto da minha vida foi só fazendo cerâmica. E é o que eu sei fazer. Eu comecei aqui aos 14 anos. Uma história até bem parecida com a do Beto, porque o meu irmão já trabalhava aqui antes. E no caso estava precisando de um marombeiro aqui também, para maromba. Aí ele conversou comigo, aí pediu para passar aqui, eu passei, conversei com o Beto. De primeiro ele não queria, porque eu era muito jovem. Mas aí, insistindo um pouco, ele me deu a oportunidade. Próximo da minha casa tinha uma fábrica de moringa que tinha levava uns 3 minutos para chegar nela. Um dia eu fui trabalhar nessa fábrica lá como servente. O pedreiro me pediu que meu servente falhou hoje, você pode me ajudar? Eu falei, eu posso. Mas aí eu vi isso aí, né? O pedreiro começou a falhar. Eu comecei a sentar no torno e começar a fazer. Aí o dono da cerâmica falou, ih rapaz, mas você tem acho que na outra vida tu foi oleiro. Porque não é possível uma coisa dessa. Antigamente só vinha de Portugal pra cá, né? Não tinha. Fica aí. A hora que começar a vender uns vasinhos seus aí, eu começo a fazer um salário em você. Mas eu já vou te dando um dinheiro pra você ir no cinema. Aí eu fui ficando. Eu era garoto ainda, né? Aí andava por aí, não tinha serviço certo. Aí tem esse senhor que merece trabalhar com ele. Aí eu fui trabalhar lá também. Aí nesse meio tempo eu fui aprendendo algumas coisas. Eu aprendi pegando o torno sozinho. Fui mexendo no torno e tal. Mas a gente olhando as pessoas fazendo, e eu trabalhava lá, né? E os caras que é profissional, a gente foi olhando e fui aprendendo. A gente fazia mais lá, era só vaso mesmo de planta e filtro, moringa. Mas a base mesmo era vaso de planta. Aí depois, com o passar do tempo, logo depois deu a idade do quartel, passei um ano no quartel, voltei. E o senhor que hoje é dono desse imóvel aqui, onde a gente tem a nossa cerâmica aqui, chegou um rapaz lá procurando alguém que sabia fazer cerâmica e ele que me indicou. Foi onde eu fui e passei 7 anos trabalhando com o Vico, que é falecido, mas se tivesse hoje vivo, seria talvez o mais conceituado artista plástico assim, em termos de cerâmica. Porque ele era bem conhecido. A gente fez algumas exposições, no máximo em São Paulo, foi umas 3 ou 4, se eu não me lembro direito, mas eu sei que 3 foi. Fizemos no Barra Shopping, no Gávea, ele ia muito para Belo Horizonte, Curitiba, só os grandes centros que vendiam as peças dele, que aí já não era mais esse processo. Já era um trabalho de alta temperatura, né? Era um vaso mais qualificado e não era planta, já era mais de decoração. O que eu aprendi com ele é que me diferenciou um pouquinho, em termos de fazer vaso. E hoje, por exemplo, eu auxilio uma senhora que também faz cerâmica, que tem seus ateliês. Então eu vou nessas senhoras e lá é daquele processo que eu trabalhava com o Vico. Eu chego, faço as peças, depois elas trabalham, faz a queima de biscoito, esmalto, e fica um trabalho lindo, porque quando eu trabalhava com o Vico, nós preparávamos o barro, preparávamos os esmaltes, mas no forno é que dava o resultado. Agora não, agora os esmaltes já vem tudo pronto, já sai a cores que elas querem. Então, se fosse hoje o nosso trabalho de antes, seria algo assim que não dava nem para explicar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, mas 11 anos eu comecei a trabalhar na cerâmica, não como oleiro. Eu aprendi a fazer vaso, eu tinha 16 anos. Aí a partir daí eu fui trabalhando só como oleiro. Eu trabalhei com o senhor Nery, depois ele vendeu para uma outra pessoa. Aí essa pessoa vendeu para outra pessoa e essa terceira pessoa que comprou não conseguiu tocar a cerâmica, fechou.
Aí eu comprei o maquinário e continuei com a mesma equipe que tinha lá, em outro local. Nós começamos com compromisso para orquidários, fabricando vaso para orquídea. Até então a nossa atividade era essa, vaso para orquidários e floriculturas, daqui em Petrópolis, aí na Baixada, no Rio. Porque naquela época a produção consumida aqui no estado do Rio era produzida aqui mesmo, não vinha de São Paulo. Por isso tinha muitos produtores, vários, né? E eu atendia todos eles. Porque na época que começou tinha muita gente, tinha mais de 20. Só eu trabalhava com 6 meninas. 6 meninas trabalhando comigo. Aqui mesmo nessa cerâmica. Em Meré tinha mais de 10 empregados também. Aí quer dizer, e foi caindo, foi fracassando, e muitos foi saindo, alguns casaram, entendeu? E aí, estamos aí agora, eu e meu irmão praticamente, né? Os torneiros foram pessoas de idade, a maior parte faleceu. Os jovens que aprendeu comigo fazer vaso, abandonou a profissão e saiu para outras coisas. São vários jovens que trabalhou, aprendeu, mas não seguiu. Eu tenho um filho que faz melhor do que eu, mas ele trabalha com tecnologia aí de portão eletrônico, opção de coisa. Esse negócio eletrônico é tudo com ele. Aí ele está naquilo lá, deixa ele lá. O que está difícil é que está acabando a mão de obra. Não se tem mais, vamos dizer assim, ceramista. Ou seja, na minha profissão aqui de vaso, eu te falar louleiro. Então tem muito pouco. E a tendência com o passar do tempo, essa profissão que é tão antiga, eu estou vendo que ela vai se exterminar, vai acabar, se não houver um incentivo maior para que o jovem que às vezes fica tão perdido aí nessas ruas aí, com droga, essas coisas todas, possa ter um interesse em algo tão produtivo e tão bom de se trabalhar como a cerâmica. E quase ninguém se interessa por isso, acha que não tem futuro, entendeu? E aí, ficou fraco mesmo o comércio de negócio de cerâmica. Olha, é muita também falta de mídia, eu acho, na minha opinião, porque tem muita gente que mora aqui na própria região que não conhece aqui. Tem muitas crianças jovens que nem aqui entrou ainda. Os que entram assim é mais por influência, algum motivo. Ah, algum amigo que trouxe pra cá, mas assim, é muita gente que mora aqui que nem chegou a vir aqui, nem sabe que existe aqui a cerâmica. E cerâmica, não sei se você já observou, é pouquíssimo divulgado, né? Quase ninguém fala em cerâmica. Por essa razão, não estimula ninguém a querer trabalhar com cerâmica. E os trabalhos que falam de cerâmica é muito pouco. Muito embora a própria Bíblia, né, tem várias passagens bíblicas que falam do oleiro, fala do vaso, mas mesmo assim cerâmica é muito pouco divulgada, pouquíssimo. Eu acho que o que falta é eles tentar botar a mão, chegar, colocar a mão lá e sentir, entendeu? A minha opinião, acho que é isso que falta. Dá para começar com um trabalho manual, normal, e para poder ter o prazer, porque às vezes vem aqui uns garotos aqui, me pedem barro, aí eu dou. Aí eu falo assim, o que você vai fazer? A gente vai fazer uns bonecos. Eu falei, então você traz, que eu queimo. Que aí você vai guardar lá para depois você ver o que você está fazendo. Se eu ficar te dando barro para você chegar lá e depois jogar fora, esse barro custa dinheiro, o barro não vem de graça. Mas se você trouxer, eu vou queimar para você guardar. Então tudo isso é um processo. Mas o que é mais difícil é exatamente isso, é ter um meio e condição para que esse trabalho comece a ser iniciado. O plástico veio para atender uma demanda de consumo que a cerâmica não tinha condições de atender. Aí o plástico entrou. Consequentemente, a cerâmica foi afastando em face de custo, né? Enquanto uma máquina, uma prensa de plástico faz 1000 vasos em 1 hora, né? A nossa aqui vai levar, para fazer 1000 vasos, vai ficar meio dia, e o vaso ainda vai levar mais uns 10 dias para ser queimado e pronto para ser entregue, né? Partindo desse princípio, ficou realmente inviável. Na minha época, quando eu servi o quartel, se saía do quartel,
deixava uma ficha no bombeiro, na polícia militar, e você só esperava ser chamado. Mas a cerâmica, o salário da cerâmica era não sei nem quantas vezes a mais. Olha só como é que, de repente, com o passar do tempo, caiu, mudou tudo. Hoje em dia tem que se fazer prova, tem que ter N coisas para você poder entrar num bombeiro ou numa polícia. E a cerâmica, que era tão requisitada, ela caiu muito. Aí o que aconteceu? Acabou a qualidade, os artesãos, no caso os ceramistas, estão quase entrando em extinção. Começaram a produzir vaso de cimento, vaso de plástico. Então caiu bem a procura. Mas hoje está crescendo bem. Como está havendo uma demanda maior, se tiver uma qualidade melhor, se tiver pessoas qualificadas para poder fazer mais, a tendência é crescer de novo, é voltar a ter como era antigamente. Eu acho que cerâmica é uma das profissões mais criativas que existe. Porque antes de Cristo já se fabricava cerâmica, né? E até hoje ainda se cria coisas diferentes. Você vê essa quantidade toda de anos fabricando cerâmica e ainda se faz alguma coisa diferente. Volta e meia você encontra uma peça de cerâmica que eu nunca tinha visto, né? Então, por essa razão, eu acho que quem trabalha com cerâmica trabalha porque gosta mesmo, né? Você está sempre querendo fazer alguma coisa diferente. E economicamente também, hoje é bom negócio. Muito melhor que muitas coisas. Mas eu não sei por que as pessoas não querem sujar a mão no barro. Talvez seja isso.